Provável escalação para hoje, será que teremos Lucas Moura entre os titulares? Bora trazer detalhes e o quanto o público de hoje no estádio do Morumbi vai impactar na escalação do técnico Hernan Crespo. A gente vai trazer também dois bastidores importantes sobre Rafael e Danielzinho. Falar sobre novas lideranças dentro do São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores com muita informação. São dois grupos, um fechado com informações exclusivas, o outro que tem os mesmos benefícios. Além disso, um vídeo exclusivo para membros trazendo bastidores exclusivos. Eu vou contar uma conversa um dia que eu quase fui usado pela gestão Casares a favor das investigações policiais. Se não tivesse, de olho aberto, eu estaria, lascado, meu povo. Além de tudo, também tem o grupo interativo onde você manda suas perguntas, sugestões de temas aqui para o nosso canal, para a gente sempre trazer, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Hoje eu vou trazer mais bastidores. Eu, particularmente, gosto mais de trazer bastidores. Eu acho que o mercado da bola é legal e tudo, mas eu gosto muito desse dia a dia dos bastidores. E como o mercado do São Paulo está um pouquinho parado, e para não ficar batendo na mesma tecla de sempre, de Marcos Antônio, de tudo, disso, aquilo, eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente para trazer um pouquinho mais de bastidores que eu acho que são bem legais também. Só antes, bora falar um pouquinho sobre o público, né? São 43 mil ingressos vendidos de maneira antecipada que foram divulgados pelo São Paulo. Do que eu apurei antes de dar o play aqui na câmera, já chegamos a 46. Então uma expectativa bem legal da gente chegar a pelo menos 50 mil pessoas hoje no estádio do Morumbi. Acho que teremos um bom público, um público que vai empurrar, que vai incentivar bastante o time do técnico Hernan Crespo. E posso falar para vocês do que eu conversei previamente, eu converso, com alguns atletas, com alguns entornos de atletas, e eles estão numa expectativa muito legal para esse jogo, né? Eles estão com a palavra foi até essa, estávamos com saudades do Morumbi cheio, né? Porque a última vez que o São Paulo teve um público considerável foi contra a LDU, né? Depois teve um público que foi até bom contra o Palmeiras, um outro ali com mais de 20, 25, 30 mil pessoas, mas com 50 desde a eliminação contra a LDU. E é diferente quando você tem o estádio lotado, né? Os jogadores entram numa sinergia diferente. Então, internamente, eles estão com uma expectativa muito bacana. Estão muito empolgados para que realmente tenhamos ali um bom público que empurre, que incentive. E o Luciano já falou isso publicamente e é um consenso também interno de que eles precisam do torcedor. Eles sabem que o torcedor dá um gancho maior. Até contra o Flamengo, não foi um público tão grande assim, né? Foram 30 mil vozes, é óbvio que 30 mil torcedores entram e lotam diversas arenas por aí, mas no estádio do Morumbi é metade da capacidade. Só que foram 30 mil pessoas que empurraram, 30 mil pessoas que viveram o jogo. E isso já fez uma diferença muito grande para os atletas dentro destes 90 minutos. E eles estão numa expectativa legal, eles estão num clima divertido para esse jogo. É o tipo de jogo que eles estão realmente muito envolvidos com isso. E o torcedor vai ser crucial aí para esses próximos jogos. Até uma informação que a gente está apurando com um pouco mais de detalhes. Depois ali dessa reta final do Paulistão, contra o Primavera já teve uma redução mínima, né, dos ingressos, 40 reais o ingresso mais barato. Só que o Maciço ele está vendo ali junto com as pessoas responsáveis e competentes uma possibilidade de fazer uma redução na carga de ingressos, nos preços dos ingressos, não na carga de ingressos. Há uma ideia de baratear um pouco mais os ingressos justamente para levar um público maior. Então é bem possível que ali depois dos jogos contra o Primavera, por exemplo, dos jogos aí do Campeonato Brasileiro, para a reta final ali, a gente espera que o São Paulo passe de fase, mas que o Maciço dê a ordem ali para reduzir os ingressos. E aí, por que está sendo estudado? Porque não é simplesmente só baixar o ingresso e ponto, né, gente? Tem qualquer passo desse tamanho, a gente está falando de um clube de futebol que é quase que uma multinacional. Então, tem que tomar cuidado para você ter essas medidas e tudo. E o Maciço, ele é um presidente mais conservador, né? Ele adota um tom mais conservador. Então, ele quer entender, vasculhar, dar uma olhada, ver o que é viável, ver o que pode fazer, ver o que dá para reduzir, ver o que pode ser feito de fato para aí sim
já começar de novo ali os torcedores terem ingressos mais acessíveis. Até foi um pedido do Macis também que fosse divulgado novamente a parcial dos ingressos, né? Porque há um entendimento de que você divulgando essas parciais, você consegue chamar o torcedor. Se for uma parcial pequena, pô, tem 10 mil, o torcedor vai falar, ih, caramba, estamos abandonando, não, vamos lá incentivar, e aí você pode aumentar, e isso também tem o efeito manada. Pô, já 30 mil? Pô, então eu preciso correr para comprar meu ingresso, vamos fazer parte disso aí, vai estar o Morumbi lotado, vamos viver essa experiência. Então, as duas formas acabam, querendo ou não, engajando o torcedor a ir para o estádio. Então, vai ser consenso daqui para frente também começar a divulgar sempre as parciais novamente, como já era anteriormente, não só em jogos que a carga está sendo positiva. A ideia é sempre ir divulgando, inclusive contra o Primavera também devemos ter aí o São Paulo divulgando sempre as parciais dos ingressos. Os ingressos, inclusive, já estão abertos para compra dos torcedores, tá? Então você já pode adquirir seu ingresso para o confronto contra o Primavera. A gente espera conquistar 3 pontos hoje aí para levar cada vez mais torcedores, e contra o Primavera a gente vence, expulsa essa possibilidade de rebaixamento no Paulista, e quem sabe na última rodada a gente até brigue por uma vaga para a próxima fase da competição. Como é que tá a sua expectativa para hoje, São Paulo e Santos? Os caras vão estrear lá o Rony, hein? O Rony tá de volta não, né? Porque vai estrear, foi contratado. Não vi nem tomar gol do Rony, não, pelo amor de Deus, em São Paulo. Mas vamos embora. Não vai ter Neymar, né? Não vai ter Tiquinho Soares, o William Arão também não vai jogar pelo Santos. O árbitro é o João Gobi, né? Aquele João Vitor Gobi, aquele que apitou o clássico contra o Corinthians. Não me lembro, eu posso estar com a memória ruim, mas eu não me lembro dele ter tido uma arbitragem ruim. Acho que a condução do jogo dele foi bem ruim, mas lances capitais ali ele acabou acertando. Mas como é que tá a sua expectativa para esse jogo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E aí a provável escalação do São Paulo vai ter uma modificada mais pelo lado positivo. Por quê? E isso foi um consenso, tá? Para não parecer que a atleta que manda, Rafinha que manda, Crespo que manda. Não, foi um consenso entre todos. No planejamento inicial, estava programado para ir para o jogo contra o Flamengo com a equipe principal, no Paulistão contra o Santos e com uma equipe um pouco mais mesclada, e no Brasileirão voltar com força total para o confronto contra o Santos lá na Vila. Só que, por conta do momento no Paulistão, por conta desse primeiro jogo, onde teremos um público bem grande nas arquibancadas, juntando com tudo isso, o Crespo deve escalar os principais jogadores para esse confronto assim contra o Santos. Devemos ter ali a força máxima possível, porque há um consenso de que essa vitória não só pode ser importante no Paulistão, mas pode também engajar o torcedor, selar uma paz de vez. Querendo ou não, os torcedores, nós, né, estamos meio assim com o São Paulo desde a eliminação contra a LDU. É óbvio que ninguém abandona, gente. Ninguém aqui abandonou o time, não. Mas a gente está com o coração ferido desde a eliminação da Libertadores, pela forma que foi. E aí depois, a apatia no Brasileiro, goleada contra o Fluminense, aquele pênalti escancarado que não deram no Choque Rei. E aí você vai unindo as questões políticas, querendo ou não, isso vai afastando o torcedor. E aí agora, você venceu o Flamengo, você expulsou o Casares, as pessoas responsáveis por lesar o clube nos últimos anos estão sendo investigadas. As coisas vão aos poucos, ao que tudo indica, se colocando no lugar. E aí, depois da vitória contra o Flamengo, essa vitória contra o Santos, com mais de 50 mil torcedores, contra um clássico, você expulsar também uma possibilidade de rebaixamento, porque é bem possível que com uma vitória hoje, até a depender ali, o São Paulo fique numa situação bem confortável para os 2 próximos jogos, vide a situação contra o rebaixamento. Não estará 100% sanada, mas terá um pouco mais de tranquilidade, porque vai enfrentar o Primavera em casa e depois a Ponte Preta fora. É bem factível que o São Paulo conquiste pelo menos 3 pontos nesses 2 próximos jogos. Esse jogo contra o Santos é o mais difícil. Então há um consenso de que esse jogo é crucial. E aí foi um consenso ali de todos para ir com força máxima. Visando isso, o Crespo, nos treinamentos de quinta e sexta, ele não deu a carga máxima para os atletas titulares. Ele poupou os atletas do treinamento justamente para não forçar a barra nos treinos, para não exigir muito nos treinamentos, para que eles estivessem em plenas condições para o jogo. Então ele deve adotar
o mesmo time, a base do time que enfrentou o Santos, o que enfrentou o Flamengo, né? Porque se ele poupou os atletas dos treinamentos e ele poupou os jogadores que jogaram contra o Flamengo, então a tendência é, vamos segurar nos treinos para no jogo vocês estarem 100%. E aí a base de vídeos, de conversa, você vai fazendo um ou outro ajuste. Então devemos ter um time bem parecido com o que enfrentou ali o Flamengo no meio de semana, com as duas dúvidas, que é a do Danielzinho e a do Jonathan Calleri. Essas são as duas principais dúvidas para esse confronto, porque os demais atletas, eles até foram para o campo e fizeram trabalhos um pouco mais tranquilos, mais sossegados. Já a Calleri e Danielzinho ficaram na academia, ficaram só na parte interna. Então, os dois são tratados como dúvida para esse confronto. E aí, como esses dois estão como dúvida, do que eu tenho de informação, são 3 jogadores que brigam por 2 vagas. E aí vamos entender como é que será a dinâmica e as escolhas do Crespo, caso esses dois não tenham condições de jogo. Lucas, Pablo Maia e Tapia. E aí existe a possibilidade de sai o Danielzinho, entre o Lucas, você põe o Lucas de 10, joga com Luciano e Tapia na frente, por exemplo. E aí você recuaria um pouquinho o Marcos Antônio e Bobadilha para fazerem uma dupla de volantes, jogando em casa e precisando do resultado. Você colocaria a cavalaria ali ofensiva para tentar resolver o jogo. A outra opção seria, aí você põe o Pablo Maia e aí você escolhe, ou você põe Lucas ou você põe Tapia para fazer uma dupla de ataque com o Luciano. Então a outra opção seria mais ou menos essa. Então é nesse esboço, nessa ideia que o Crespo tem trabalhado. Então, ou joga Pablo Maia na vaga do Danielzinho, ou joga o Lucas e aí você muda ali o meio de campo. E aí, ou você põe o Tapia, ou você não põe o Tapia e automaticamente você coloca os outros dois. Aí o Pablo Maia entraria como primeiro volante e o Lucas como uma dupla de ataque com o Luciano. Não deve fugir muito disso, essa escalação do São Paulo para esse confronto contra o Santos neste fim de semana. Aí sim, mesmo hoje sendo sábado e o jogo sendo só na quarta, o Crespo ainda não crava, mas ele vai avaliar a recuperação dos atletas, mesmo tendo um dia a mais, para entender em que pés esses jogadores chegarão para o confronto de quarta. Aí na quarta-feira você deve fazer ali uma mesclagem. Aí um Cedric pode aparecer, um Wendel, um Tolói Dória Ferrarese, um Pablo Maia, se não jogar hoje, deve aparecer no time, depois na quarta-feira, o Ferreira, os outros demais jogadores ali que vão fazer parte dessa rotação aí nesses 2 próximos jogos. Então é mais ou menos nesse cenário que vai estar a escalação do Crespo. Então a gente deve ter um time com Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, eu não sei não, mas acho que deve manter os 3 zagueiros sim. Mike, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho ou aquela dúvida que a gente trouxe, e Luciano e Calleri, Tapia ou Lucas Moura, seria mais ou menos esse o esboço do time que deve pegar o Santos hoje, 8h30 no estádio do Morumbi para mais de 50, para aproximadamente 50 mil pessoas no estádio. Você gosta do time, você gosta dessa decisão, para mim faz todo o sentido, tá? O Paulista agora é prioridade, são só 3 jogos, não tem problema você priorizar 3 jogos agora do Paulista. Então prioriza agora o Paulista, prioriza esse jogo do Paulista, vamos com a cavalaria, é o momento de você ter paz com o seu torcedor. Imagina uma semana com 100% de aproveitamento, vencendo o Flamengo e o Santos, poxa, olha que semana incrível. E se você tem essa oportunidade, acho que você tem que agarrar. Para mim essa decisão está mais do que correta. Beleza? Antes da gente continuar trazendo as 2 últimas informações de bastidores de Danielzinho e de Rafael, aqui embaixo na descrição tem o link da Wallplay. Você pode assinar a HBO Max através da Wallplay num precinho camarada. A HBO Max aí, se você assinar por fora, tá muito caro, rapaz. Tá, eu fui olhar o preço, tá absurdo. Então, o que você faz? Clica aqui no meu link, vai aparecer o Wallplay. Você pode assinar o HBO Max, tem vários outros serviços que você pode assinar, mas vamos focar aqui no HBO Max. Você assina o HBO Max, um plano mensal de menos de R$23, acho que é R$22,90. Só que, qual que é a pegada, qual que é a parada e aí que você tem que se atentar? Você, por assinar através do meu link, você ganha R$20 todo mês, não é com prazo determinado, não, é todo mês. Durante a sua assinatura, você tem R$20 para gastar no cinema todo mês. Então aí você gasta R$22,90 mais menos 20, por R$2,90 você tem todos os jogos do Paulistão, todos os jogos da UEFA Champions League, enfim, são muitos benefícios que você pode adquirir. Então aqui embaixo tá o link da Wallplay, fechou? Bora trazer informações sobre o São Paulo para a gente fechar o vídeo de hoje. Seguinte, Rafael e Danielzinho, a gente vai separar um pouquinho essas 2 pautas por questões de liderança. Eu vou começar com o Danielzinho.
O Danielzinho, eu me apeguei isso ao vídeo dos bastidores. Se você não viu o vídeo dos bastidores do São Paulo, tá aqui no YouTube, depois você dá uma olhada. Uma cena ali no final que me chamou a atenção do Danielzinho puxando ali, né, falando algumas palavras bonitas ali antes do jogo, né, que eu vou deixar a vida em campo por vocês, espero que vocês façam o mesmo, lá em cima que a gente tem que representar e tudo. E essa fala me chamou a atenção, eu falei, caramba, pô, o Danielzinho, né, chegou agora, então vamos entender se ele já se tornou uma liderança, vamos ver como é que tá o comportamento dele no dia a dia. E aí a gente foi conversar com várias pessoas, né, porque não adianta a gente falar com o staff, não adianta a gente falar com um ou outro. Acho que para a gente trazer um contexto bem bacana, as coisas tem que todo mundo remar para a mesma maré, né? Para a gente ver de fato se é isso que a gente viu naquela imagem. E é mais ou menos isso sim, tá? Até um bastidor importante, depois da derrota contra o Palmeiras, o Danielzinho foi um dos jogadores que mais falou e que mais pegou no pé, que precisava sair dessa situação. E olha que, na minha visão, o Danielzinho não jogou bem contra o Palmeiras, tá? Mas ele chamou essa responsabilidade, falou que o time precisa melhorar. O vestiário, depois da derrota contra o Palmeiras, foi assim, além da chegada do Rafinha, de tudo que aconteceu nesta semana, o vestiário contra o Palmeiras foi um ponto muito importante, porque ali eles se cobraram de uma maneira muito forte. E foi uma cobrança ali de todos para todos, tá? Não foi ali um ou outro de racha de elenco, não. Foi todo mundo se cobrando de uma maneira muito forte, muito veemente. Foi todo mundo falando o que tinha que ser falado. De que, cara, se a gente não continuar assim, a gente vai ser rebaixado no Paulista. E olha que nem começou a temporada, a gente não tá conseguindo fazer absolutamente nada. Olha o que a gente tá fazendo, a gente precisa acordar, olha onde a gente tá, olha tudo. E o Danielzinho foi um dos principais que chamaram essa responsabilidade. E o Danielzinho tem feito isso, tá? Mesmo até na coletiva, ele me pareceu muito tímido, né? Um cara muito simples, na verdade, não é nem tímido, acho que ele é muito literal, ele é muito reto nas palavras. E até um bastidor, no dia da apresentação dele, eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei uns 2, 3 minutos atrasados. Aí eu chego ali no CT da Barra Funda, né? Eu entro aqui por aquele portão principal que vocês já conhecem. Eu vou até lá quase o fim, viro à direita, entro ali onde é o campo, vou reto, entro ali perto do que era o Tecfut, agora não é mais. Aí eu entro ali, tem uma piscina, e ali tem a academia do clube. Aí eu tenho que subir uma escada, que aí já dá de cara com a sala de coletiva. E aí no meio dessa escada tem uma porta, essa porta abriu, aí tava lá o assessor de São Paulo e o Danielzinho, eu comprometeu o Danielzinho e tal, mão gelada, parecia que ele tava nervoso, mas dentro da... Aí eu falei, ixi, esse cara tá nervoso, eu vou tentar pegar leve ali numa outra pergunta. Mas ele, na coletiva, ele se mostrou muito, muito tranquilo, eu cumprimentei ele, me cumprimentou de boa e tal, falei, pô, boa sorte. E aí foi uma coisa legal. E aí o Danielzinho parecia muito simples na coletiva. E aí eu falei, poxa, ele já chegou assim e tal, e ele chegou assim mesmo. Até algumas das pessoas com quem eu conversei falou, cara, parece que o Danielzinho estava no elenco do ano passado. Parecia que ele estava já há um bom tempo, ele se ambientou muito rápido. E aí ele pegou, do que eu apurei, ele pegou um lugar que era do Luiz Gustavo, por exemplo. Só que com diferenças. O Luiz Gustavo, ele era um cara mais enérgico, ele fala muito bem, só que ele era um cara que falava um pouco mais grosso, que era um pouco mais ríspido, só que não para pegar mal com o elenco, para cobrar mesmo. O Luiz Gustavo, ele lembra um pouco do Rafinha. O Rafinha vamos, tal, não sei o que, vamos, acorda pra vida. O Danielzinho, ele não é tão nesse tom acima, que é o Luiz Gustavo, mas ele assumiu essa responsabilidade. E é um jogador experiente, de 32 anos, que seria natural, mas, cara, é o primeiro grande clube, com todo respeito a todos os outros que ele passou na carreira, é o primeiro clube dessa magnitude que ele pega. Então ele já chegou assim de uma maneira muito simples, tipo, ele não ficou iludido, não se deslumbrou com essa chegada ao São Paulo. E conversando até com as pessoas do entorno do Danielzinho, ele já tinha isso em outros clubes. Ele era uma das lideranças do Novo Horizontino, ele se tornou uma das lideranças do Mirassol e era um dos principais líderes do Mirassol. E eu fiquei curioso, né, porque ele já chegou no São Paulo, pô, gente, ele estava no Novo Horizontino disputando Série B, do nada foi pro Mirassol na Série B, se destacou um primeiro ano na Série A. Aí ele chega no São Paulo com uma crise política, o maior clube do Brasil, com uma pressão absurda, e ele já chega com essa liderança. Então mostra que realmente o Danielzinho é uma pessoa diferente, né? Porque ele não chegou se pressionando, para ele foi tudo muito simples. Ele sabe de onde ele está, mas ele não se apavora, ele não
sabe? Então a personalidade que ele tem hoje dentro do São Paulo é muito legal. Então ele já se ambientou com todo mundo, já senta ali com as lideranças para trocar ideia, já é um cara que tem ajudado muito, principalmente no dia a dia. Ele colou muito no Marcos Antônio, ele tem sido um parceiro muito grande do Marcos Antônio também. Então é um cara que conseguiu com pouco tempo ter uma liderança absurda dentro do São Paulo. Então isso me chamou muito a atenção e até o gol dele foi muito comemorado internamente, porque era um cara que todo mundo ele conseguiu conquistar todo mundo ali no São Paulo. É um cara que já chegou, já tá jogando e pode até rolar. Pô, o cara já chegou e já tomou meu lugar. E não, o cara, sabe, tá todo mundo apoiando muito o Danielzinho, um cara super do bem, que tá todo mundo gostando dele. Então achei curioso e quis contar essa história aqui para vocês do que a gente apurou sobre essa situação do Danielzinho. Aí já pegando o gancho do Rafael, porque eu fui apurar essa questão, eu tô conversando desde quarta-feira à noite com algumas pessoas. Porque, curiosamente, o Daniel perdeu a braçadeira de capitão pro Caleri, né? E aí a gente sabe como é jogador de futebol, em muitos casos pode rolar ego, tudo. E eu quis entender essa história, até para entender como é que estava o Rafael, se foi uma sugestão dele e tudo, para entender de fato, né? Porque o Rafael vinha sendo o capitão, ele internamente, o ano de 2025 para o Rafael foi muito importante desde que ele pegou a braçadeira, porque o Rafael ele era uma liderança um pouco mais silenciosa. Ele é experiente, ele tem uma liderança, ele é respeitado por todos e é uma liderança técnica também. Só que o ano de 2025 para o Rafael foi muito importante para ele atiçar essa liderança. Porque quando é dada essa abraçadeira de capitão para o Rafael, ele se vê nessa responsabilidade. Ele fala, opa, cara, eu não posso aqui ser um capitão silencioso. Eu não posso aqui, tipo, pegar minha abraçadeira, falar, vamos embora e jogar. Eu preciso articular, eu preciso ser esse cara. E conforme Lucas, Caleri, todo mundo foi, né, não podendo jogar, o Rafael ele foi assumindo essa responsabilidade, essa voz ativa, foi falando com todo mundo, foi passando a se tornar uma liderança com mais volúpia dentro do vestiário. E aí, além disso ter sido muito importante, esse fato da braçadeira de capitão não foi para ele tão importante. E ele entende que é mais importante o Caleri nesse momento, o Lucas, outros atletas, até por ele ser o goleiro, até ter jogadores de linha para serem realmente responsáveis por essa capitania. E ele não ligou muito para essa perda da faixa de capitão, né? Porque para ele foi tão valioso o ano de 2025 dele ser o capitão e ele conseguir, mesmo depois de tantos anos de carreira, se tornar uma liderança ativa dentro do grupo. Tanto é que hoje ele faz negociações ali com a diretoria. Ele é o representante, um dos representantes dos jogadores para falar com a diretoria. Então esse ano foi muito importante para o Rafael. Então ele entende que ele não precisa hoje de uma abraçadeira de capitão para ser esse cara. E até dentro de campo, dentro dos jogos, é melhor que outros jogadores tenham essa faixa de capitão, até porque é o capitão que pode falar com o árbitro e tudo. Então é mais um bastidor que me chamou a atenção, essa importância que teve o Rafael dele se tornar o capitão e ter essa responsabilidade, até por amadurecimento pessoal e na carreira dele, mas também essa falta de orgulho ferido, né, de perder a braçadeira de capitão, de, sabe, não precisou ficar fantasiando muito essa questão ou criar alguma crise interna, muito pelo contrário, até do que eu sei, foi o próprio Rafael chegou e falou, pô, Caleri, a braçadeira é sua, você era o capitão antes de se machucar, então você tá começando o jogo, você, toma, a braçadeira é sua. E o Caleri topou numa boa, e o Caleri hoje é um dos principais líderes hoje do elenco. Então é mais ou menos nesse cenário, né? Acho que depois do Rafinha ficou muito internamente, se ficou esse problema de, cara, quem é que vai assumir? E aos poucos isso foi se distribuindo. O Rafael se tornou importante, o Alan Franco se tornou importante, o Caleri teve mais voz ativa, o Luciano também se colocou mais nesse lugar. Então, o Luiz Gustavo do ano passado, então acho que foi interessante. Se antes era algo muito centralizador ao Rafinha, o São Paulo foi aos poucos criando novas lideranças e tem sido assim. O Lucas está começando a ser mais participativo, porque ele é uma liderança também um pouco mais silenciosa, mas desde a temporada passada ele também tem assumido um pouco mais desse posto. Então é mais ou menos nesse cenário. Eu quis contar esses bastidores para vocês, porque confesso para vocês que eu adoro falar, conversar com as pessoas sobre isso, trazer esses bastidores do dia a dia, de
como é que estão o grupo, como é que tá ali essas questões do elenco. Então espero que vocês tenham gostado. Falem aqui nos comentários, né? Para não ficar também sendo repetitivo muito em mercado, se vocês gostam bastante aí desses bastidores que eu prometo trazer cada vez mais para vocês. Eu gosto bastante, confesso que é o lado assim que eu mais gosto de ir, mas é óbvio, a gente também tem que falar bastante de mercado e outras polêmicas. O que você achou disso tudo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se neste canal, vamos arrumar 20 mil inscritos. Mais tarde, assim que o jogo acabar, eu estarei ao vivo para trazer o nosso pós-jogo e tudo sobre essa partida do Tricolor Paulista. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!